Nós saudamos todas as igrejas com a paz do Senhor. Amém. Nós convidamos a estarmos de pé para a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Nós iremos ler a palavra de Deus em Mateus, capítulo 16, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 16, 13. Chegando-se Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o Pai que estás no céu. Louvado seja o Senhor. Assentados. Em um certo momento do seu ministério, o Senhor Jesus demonstrou uma preocupação. Disse-se que os seus discípulos estavam entendendo quem era Ele. Ele chama os seus discípulos à parte e diz: que diz os homens ser o Filho do Homem? O que as pessoas pensam de mim? O que eles acham que eu sou? E eles começaram a dizer sobre muitas opiniões diferentes. As pessoas pensam muitas coisas acerca de Jesus. A preocupação de Jesus naquele dia é a de hoje. Será que você entendeu quem é Jesus? Será que você sabe quem é Jesus? Será que você sabe o que Ele é capaz de fazer? Será que você sabe o quanto Ele te ama? Será que você sabe que Ele sempre está perto de você? Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Um dizem Jeremias, ou Elias, ou João Batista, ou um dos profetas. Mas e vós? E vós? Quem dizeis que eu sou? As pessoas têm muitas opiniões, mas e vós? E Pedro foi tomado pelo Espírito e antecipou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se voltou para Pedro: bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas. É feliz, bem-aventurado, é feliz. Você é feliz, Pedro, porque você entendeu quem eu sou. Pedro não tinha uma opinião sobre Jesus. Pedro tinha uma experiência com Jesus. Muitos têm uma opinião, mas muitos têm uma experiência, porque ouviram a voz de Jesus, porque foram tocados por Jesus, porque Jesus entrou em suas vidas, porque Jesus entrou em suas casas, em seus lares. Há muitos que o veem de longe, mas há muitos que convivem com Jesus, porque Ele é Emmanuel, Deus conosco, Deus presente na vida do homem. Aquilo que as pessoas disseram sobre Jesus é até um elogio. Jeremias, João Batista, Elias eram profetas do Antigo Testamento, homens de Deus. Só havia um problema: Jesus não é homem, Jesus é Deus. Jesus não é um personagem do Velho Testamento, Jesus é a eternidade. Jesus não é alguém que pregou a palavra, Ele é a palavra de Deus. Jesus não foi um profeta que curou, Ele é a cura. Ele não foi usado para restaurar, Ele é a restauração. Ele não deseja a paz, Ele é a própria paz. Por isso que ninguém nunca vai conseguir explicar quem é Jesus. Não se explica a Deus.
Se alguém explicar Deus, é porque não é Deus. Se Deus pudesse ser explicado, Ele não era Deus. Ele é tão grande que é inexplicável. Mas nós podemos sentir a presença dEle. Podemos sentir o amor dEle. Ele toca em nossos corações e nós sabemos, foi o Senhor quem tocou. Não se explica Deus, pela razão não se entende. Deus excede o entendimento humano. E Deus não é Deus que você quer que Ele seja Deus. Jesus é Deus porque Ele é. Ele não é Deus que você decidiu aceitar, não. Você crendo ou não crendo, Jesus é Deus. Tendo cura ou doente, Jesus é Deus. Não importa o que vai acontecer nesse culto hoje. Aconteça o que acontecer, Jesus vai ser glorificado. Se Ele te curar aqui agora, nós vamos glorificar o Senhor. Se Ele não te curar, nós vamos glorificar do mesmo jeito. Se a porta abrir, nós vamos glorificar. Se não abrir, glorificamos também. Porque em tudo, Jesus é Deus. Em tudo nós cremos nele. Ele não depende de uma porta aberta para ser Deus. Ele não depende de uma cura de um câncer para ser Deus. Com câncer sem câncer, Jesus é Deus eternamente. Mas se Ele quer, Ele faz. Quem diz aos homens que eu sou? E vós? Olha, uns dizem, eles confundiram Jesus. Eles entenderam parte do que é Jesus. Quando disseram Jeremias, João Batista, Elias, na verdade, eles tinham entendido um pouco de Jesus. E por certo, você sabe um pouco de Jesus. Mas Ele quer se revelar a você. Ele quer que você o conheça mais. Neste culto, Jesus está andando em sua direção. Nesse culto, Jesus está se aproximando de você. Eles dizem que tu és Jeremias. Por quê? Porque Jeremias foi o profeta sofredor. Foi o profeta rejeitado. Foi o profeta humilhado. Eles viam isso em Jesus. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. Jesus foi crucificado pela sua nação. E por que Jeremias foi tão perseguido? Certa vez lançaram Jeremias num calabouço cheio de lama, onde ele não tinha como deitar para dormir. Colocaram num calabouço com lama e sem comida. Em outro momento, Jeremias foi preso no pátio, amarrado para que todos vissem publicamente. Ele é amarrado publicamente. Jeremias expressa sua dor em Lamentações. Jeremias é o choro do profeta. Vós que passais pelo caminho, observai e vede a dor como a minha dor. Eu prego para o meu povo e eles não creem. Eu proclamo para o meu povo e eles rejeitam a palavra do Senhor. A dor como a minha dor, não vos comove isso? Eles viram em Jesus o sofrimento de Jeremias. Era Jeremias de novo, não era? Porque Jeremias sofreu e morreu, mas não ressuscitou. Jesus ressuscitou. Sofreu por nós, mas Jesus ressuscitou. Jesus sofreu como Jeremias sofreu. Uma diferença: Jeremias não podia tirar a dor da alma. Jeremias sofreu e morreu. Jesus sofreu, mas ele pode tirar a sua dor. Ele sofreu, mas pode tirar o seu sofrimento. Jeremias sofreu e morreu. Jesus sofreu, morreu, crucificado, mas ressuscitou, porque Ele é Deus, porque Ele está vivo. Ele não foi só o homem que sofreu, Ele é o que tira o sofrimento. E Ele tira o sofrimento da alma. Ele cura o coração ferido. Ele cura o homem despedaçado. Ele acolhe o homem sem esperança. Ele não foi só um personagem sofredor. Ele é o alívio da igreja. Ele é a cura da nossa alma.
Jesus, o Filho do Homem, é o nosso libertador, é o que livra a alma para que ela possa viver na presença do Senhor. Outros disseram, não, ele é João Batista, porque João Batista tinha algo semelhante com Jesus. Trouxe uma palavra de arrependimento. Arrependei-vos, raça de víboras, produzi, pois, fruto de arrependimento. O machado está posto à raiz, o juízo virá. João Batista clamava no deserto, bradando para que o homem se arrependesse dos seus pecados. Israel estava longe do Senhor. E eles viram em Jesus a semelhança do ministério de João Batista, porque Jesus veio para trazer arrependimento ao homem. Jesus veio para trazer o homem de volta para o caminho do Pai. A mensagem era a mesma, com uma diferença. Diz a Bíblia que João Batista pregou a palavra de Deus, mas não fez nenhum sinal. Não curou enfermos, não abriu os olhos dos cegos, não ressuscitou os mortos. Jesus trouxe a palavra, mas Jesus faz sinais na vida do homem. E Jesus faz o que ninguém pode fazer. Jesus toca onde ninguém pode tocar. Jesus vai onde ninguém pode ir. Jesus resolve o que ninguém pode resolver. Ele perdoa o que ninguém perdoaria. Ele levanta o que ninguém levantaria. E Jesus está passando hoje em cada igreja, operando os seus sinais. Ele tinha uma palavra, mas João Batista não fez sinais. E Jesus faz o maior de todos os sinais: mudar o homem por dentro. Jesus não vai mudar a sua forma de vestir, nem o seu penteado. Não vai mudar a sua residência, mas vai mudar o seu coração. Vai te mudar por dentro, vai mudar a sua alma. E você vai glorificar o Senhor, porque Jesus é o seu libertador. O Filho do Homem, o Filho do Homem quer fazer sinais na sua vida. João Batista foi uma pregação sem sinais. Jesus uma pregação sem sinais. Não é só uma teoria, não é só uma oratória. Jesus é uma pregação que se transforma em poder de Deus no nosso dia a dia. Isso não é uma pregação, é mudança de vida, é porta aberta, é enfermo curado, é criança louvando ao Senhor, é lar restaurado, é o enfermo glorificando, é a porta se abrindo, é o Filho do Homem abençoando a sua igreja. Este eu entendi em parte quem era Jesus. Jeremias, sofredor, ele é mais do que alguém que sofreu. João Batista, o pregador, ele é mais do que uma mensagem. Jesus é tudo. Jesus é Deus. Jesus é a esperança da igreja. Jesus é a sua resposta aqui hoje. Jesus é Elias, porque eles viram algo semelhante entre Elias e Jesus. Elias foi o profeta do poder. Elias ressuscitou a criança morta. Elias orou e não choveu. Orou e choveu fogo. Orou 3 anos sem chover. Orou, fogo caiu. Abriu o Rio Jordão com a sua capa. Elias era o profeta do poder, e Jesus era o profeta da Galileia, cheio do poder de Deus. Os cegos viam, o paralítico levantava, andava sobre as águas, multiplicava o pão, libertou a pecadora, entrou na casa de Zaqueu, libertou o mendigo Bartimeu. Jesus opera as maravilhas e os prodígios para louvor do Pai, porque Jesus é o Todo-Poderoso. Muitos não entenderam quem é Jesus. Ele não é um personagem da história, não é uma pregação do passado. Jesus é Deus, onipresente, onipotente. Jesus sabe tudo da sua vida. Eles dizem, Senhor, que tu és Elias, porque Elias operava muitos sinais, e Jesus também operava muitos sinais, mas Elias não morreu, foi arrebatado. Jesus morreu por nós, foi crucificado por nós, e no seu sangue nós temos redenção em Cristo Jesus. Jeremias não ressuscitou,
Elias não morreu, Jesus morreu e ressuscitou e é o Senhor da igreja. Eram profetas, Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. Jesus é um personagem da história, Ele é o Senhor da história. Ele é o homem que sofreu, é o que vai tirar o seu sofrimento hoje. Ele não é só Elias, Ele é mais do que Elias. Elias operou muitos sinais, Ele também opera, mas Ele é mais do que isso. Ele é mais do que bênção, Ele é mais do que cura, Ele é mais do que porta aberta. Ele é aquele que toca na alma, Ele é aquele que muda a história. Sinais são bênçãos, Ele é mais do que bênçãos. Ele é o Senhor, Ele é a segurança, Ele é a paz da igreja, Ele é a eternidade garantida em Cristo Jesus. Muitos olham para Jesus só como o abençoador, o que vai curar, dar emprego. Jesus é mais do que isso. A presença dEle nos faz chorar. A presença dEle numa tempestade nos faz cantar louvores. Ele é mais do que alguém que cura e abre portas. Ele é aquele que todos os dias está conosco, dizendo: não temas, meu servo, eu sou o filho do homem, eu sou o libertador, eu vou te livrar do seu cativeiro. Jesus não é um dos profetas, não é mais um Deus. Ele é o Deus único. Ele é o Filho do homem, o Deus que se fez homem para que o homem alcançasse o Deus Todo-Poderoso. E o Filho do homem quer te libertar nessa noite. O que a clínica não fez, remédio não fez, a sua boa vontade não fez, Jesus pode fazer. Ele é Deus, Ele é o Filho do homem. E se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em parte entendendo que é Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas. Feliz é o homem que entende quem é Jesus. Feliz é o homem que compreende. Ele é Deus, Ele é amigo, Ele é poderoso, Ele é o amor que nós não merecemos. Ele é o perdão que nós não merecemos. Ele é aquele que faz a alma livre, para que eu diga: eu sou feliz.